Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou estar relatando aqui para vocês como foi essa semana, essa primeira semana de aula da Camille. Eu estava assim querendo muito fazer este vídeo, né? Para dizer para vocês como foi a primeira semana dela, como ela se comportou. Essa fase de adaptação, nós sabemos que cada criança reage de uma forma diferente, né? E eu queria deixar aqui registrado como foi que a Kimberly se comportou durante esta semana de aula. A aula dela começou na terça-feira, no dia 17, e durante a semana toda ela entrou às 7 da manhã e saiu às 9 horas. E no primeiro dia, como eu mostrei aqui pra vocês, foi super tranquilo, né? Mas eu já sabia que no segundo dia ela já estaria sabendo como é lá na escola e que ela iria ter outra reação, né? Eu fiquei imaginando que ela iria ter outra reação por ela já conhecer como é lá. E no dia seguinte, quando nós se acordamos, a Camille tem o costume de acordar cedo, sempre teve, né? Aí eu acordei mais cedo, fiz o lanche dela, aí depois ela se levantou e quando eu já comecei a arrumar ela, ajeitar ela, que eu peguei a farda dela, ela já foi dizendo que não queria vestir a farda, que não queria vestir. Aí é onde entra a paciência e o diálogo, né? A paciência para lidar com a situação, porque a criança começa a chorar, que a Emily começou a chorar, dizendo que não queria ir, e o diálogo para explicar para ela que da mesma forma que ela foi no dia anterior, ela vai hoje também, ela vai, mas depois a mamãe e o papai vai buscar ela, né? Que no caso iria eu e o Kleb buscar ela. Assim, foi uma luta para arrumar ela, ela não queria de jeito nenhum, mas eu arrumei ela lanchou e tal. Aí eu percebi algumas coisas que eu vou estar relatando aqui para vocês de uma forma bem breve, né? Primeiro, como vocês sabem, né? Eu levo o lanchinho dela. Eu observei que no primeiro dia ela comeu só um pouquinho ali, né? Aí tudo bem. No segundo dia que nós fomos, eu fui observar se ela iria lanchar ou não. Aí tudo bem, ela foi, levou o lanchinho dela, ela chorou para entrar na sala. Chorou bastante, ela não queria que eu saísse de perto dela, porque ela dizia pra mim que ia ficar com saudade de mim e que queria que eu ficasse lá pertinho dela. Ela queria ficar na escola, mas ela queria ficar comigo, né? Eu até entendo, né? Assim, ela tem um medo, né? A criança tem um medo de os pais deixarem lá e depois não ir buscar, por isso que as crianças têm tanto esse medo de ir pra escola, né? E também a questão do apego, né? Com os pais. Aí tudo bem, ela foi, aí quando voltou eu perguntei se ela chorou, aí a assistente da professora disse que ela tinha chorado, né, depois que eu saí, ela ainda chorou um pouquinho e aí eu fui observar o lanche dela, ela não lanchou, né, e também eu tinha visto que ela não tinha feito xixi, ela fez xixi só depois que chegou em casa, né, por volta de umas 9h10, 9h15 da manhã, né. Aí quando foi no terceiro dia, eu já falei com a professora que ela não tinha feito xixi, porque assim, a Camille, ela já tá desfraldada quase 100%, né? Eu só coloco a fralda dela quando nós vamos sair pra longe, tipo, na escola, né, que eu não saberia como é que ela iria reagir, eu coloquei a fralda dela. Só que eu percebi que ela nem fez xixi na fralda, e nem pediu pra professora, né, pra ir ao banheiro, que eu perguntei à professora, a professora disse que não. Aí quando foi, eu conversei com a professora e disse que eu tava num desfraude dela, que quando fosse por volta de umas 8 horas da manhã, a professora perguntasse se ela queria fazer xixi. E também eu observei que eu levava a água dela, no primeiro e no segundo dia, ela não bebeu água. Aí eu falei com a professora também, primeiro eu perguntei se a água ficava direto dentro da bolsa, né, na lateralzinha. A professora disse que sim. Aí eu disse assim, pois fica oferecendo água a ela, porque a bolsa fica pendurada num gancho, né, na parede. Aí, criança assim, se não estiver vendo a água, não estiver vendo outra pessoa beber água, ela não vai nem lembrar da água, né? Aí eu pedi primeiro para a professora
perguntar se ela queria fazer xixi e também para a professora oferecer água a ela, né? Aí, tudo bem, quando eu fui buscar ela no terceiro dia, ela tinha bebido água, que eu observei que ela tinha bebido água, né? E também tinha feito xixi, que a professora perguntou se ela queria fazer. E ela veio sem a fralda, né? Porque eu mandei ela de fralda, e como ela pediu para fazer xixi, aí fez o banheiro é dentro da sala. Aí como ela fez lá no aparelho, aí a professora já não colocou mais a fralda dela. E quando ela chegou em casa, ela fez novamente xixi. Então são alguns detalhes que nós, como mãe, temos que observar, né? Se o lanche está indo e vindo da mesma forma, se a água está indo e vindo da mesma forma, se a criança está fazendo xixi, porque ali é um ambiente diferente, né? A criança em casa é um comportamento e lá é outro, né? Por ser os primeiros dias que ela está ali, tudo novo, ela fica mais acanhada. Então, a sala dela tem poucos alunos. Então, por isso que eu pedi para a professora perguntar se ela queria ir ao banheiro, se ela queria beber água, né? Aí, quando foi no quarto dia, que foi sexta-feira, né? Eu levei ela paisana, eu já não levei mais ela de fardinha, porque era na sexta-feira, eu nem sei se pode, né? Porque nós ainda não tivemos reunião, os pais ainda não tiveram reunião para dizer alguns detalhes sobre a instituição. Eu até perguntei, né, à dona da escola se iria ter alguma reunião para os pais. Ela disse que sim. Então, nessa semana que vem, terá uma reunião para nós. Eu estou, assim, curiosa, né, e ansiosa para saber como é que vai ser essa reunião, os detalhes, né, como é que vai ser tudo. Vou ficar na expectativa dessa reunião, porque eu quero, assim... Não que eu quero, mas é que é o correto, né? Ser o mais presente possível na questão da educação da Kimberly, né? Estar ali ligada nas atividades dela, na frequência dela na escola. E alguns detalhes que eu observei sobre o material da Kimberly. Não tá tendo atividade de livro, né? Porque é a primeira semana. Não teve atividade no caderno também. Mas todos os dias, desde o primeiro dia, tá vindo atividade em folhas soltas, né? Aí, qual é esse tipo de atividade? Atividade de pintar, atividade de cobrir, de circular. E é isso, só de cobrir, pintar e circular, né? Foram esses tipos de atividades. E... não veio nada na agenda dela também, eu observei durante a semana toda, não veio nada. Aí o caderno dela tiraram da mochila e talvez vão fazer alguma atividade, né, para a semana que vem. E durante essa semana toda saiu às 9, agora na segunda semana eu ainda não sei como é que vai ser, né, eu vou perguntar quando eu for deixar ela segunda-feira, que horas ela irá sair, se ainda vai continuar às 9 ou vai ser às 11, né? O horário a manhã toda. E na sexta-feira, como eu estava dizendo, eu levei ela à paisana, mas aí eu bateram as fotos, ela chorou, né? Quando eu deixei ela lá. Ela não chorou para se vestir, porque não era a farda, né? Era uma roupa diferente. Aí ela não chorou para se vestir, mas quando chegou lá na escola, ela chorou. Aí nós entregamos ela para assistente. Só que eu observei uma coisa, que ela estava chorando, mas ela não estava caindo lágrimas. Ela estava mais, era gritando, não, mamãe, eu não quero ficar. Assim, esse choro assim, de que queria ficar no meu braço, queria ficar comigo. Mas quando eu olhava para ela, não estava caindo lágrima nos olhos dela, né? Aí a professora chegou para mim e disse assim, mãezinha, esse choro é só no momento que ela tá vendo vocês aqui, mas quando vocês saem, ela fica normal, sem chorar, nós fazemos as atividades. Aí é tanto que colocaram uma foto no grupo dela, sentada em rodinha com as outras crianças, a professora contando historinha. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. E eu fiquei muito feliz, né, saber que ela estava participando ali das atividades. E um detalhe, assim, muito importante da Kim, né, porque ela é muito, assim, conversadeira, ela fala bastante.
E tudo que acontece na escola, quando ela chega, ela diz do que ela brincou, qual foi a musiquinha que a professora cantou, ela vai reproduzir, né, a música. Ela conta que foi pro parquinho. Como ela foi pro parquinho, ela conta que foi de trenzinho. Aí ela mostra como é o trenzinho. Ela canta a música do trenzinho. Eu acho isso, assim, muito importante, assim, algo muito positivo dela, porque ela consegue externar em casa tudo o que aconteceu lá na instituição. Sempre eu converso com ela, e aí, meu amor, minha princesa, como foi lá na escola? E ela começa a falar o que aconteceu. Isso é muito importante para os pais, né? Ter este diálogo com a criança sobre o que é que está acontecendo, como está. Aí vamos agora se preparar para a segunda semana de aula dela, né? Aí depois eu venho contar aqui para vocês como foi o resumo da semana, né? Se ela já está mais adaptada, se chorou menos, se já está vindo atividade de livro, de caderno. Eu percebi, assim, que desde o primeiro dia de aula que a professora já envia atividade para ela pintar, eu gostei. Atividade simples, de pintura, livre, sabe? Eu gostei. Eu gostei bastante também da professora, da assistente. Agora vamos se preparar para a segunda semana. Depois eu volto aqui contando para vocês o resumão da segunda semana. E um detalhe que eu vou perguntar à professora, se precisa ainda, porque eu tenho medo de enviar ela sem fralda, né? E ela fazer xixi na roupa, apesar de ter roupa extra na bolsa, né? Mas eu creio, assim, que segunda-feira eu já vou enviar ela sem a fraldinha, né? Pra ela já ir se acostumando na escola. E é isso, né, gente? A vida da gente, assim, é fases. Tudo é passageiro. E eu creio que logo, logo a Kemily estará adaptada, não irá mais chorar para vestir a fardinha. E que ela vai ter o prazer de estudar, porque é isso que eu quero passar para ela. E eu quero ser sempre um exemplo para ela nessa questão de estudos. E que o Senhor abençoe e que eu creio que vai dar tudo certo. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo nesse tema assim da escola da Kemily, vocês deixem aqui nos comentários, tá? Um super beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!